Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje uma dica bem bacana para Natal, tá? E vocês que têm dificuldades também em usar forminhas de silicone, a gente vai estar ensinando algumas técnicas, algumas diquinhas para vocês terem mais facilidades, tá? Os nossos videozinhos estão sendo mais de dicas, gente, para vocês estarem aproveitando ao máximo todas as dicas e técnicas que a gente quer passar para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo e tentando amenizar, né, tirar a dúvida de vocês, tá? Para começar, nós vamos fazer uma reninha de Natal. Olha que fofura, gente, tá? Ela serve, aqui na minha região eu uso muito para enfeite de chimarrão, então eu colo nessa basezinha, coloco o arame, serve para enfeite de chimarrão. Pode ser enfeite para árvore de Natal, pode ser lembrancinha também de Natal, né? Agora, então, é 1000 possibilidades. Vocês vão usar porque o que vocês acharem melhor, tá bom? Para começar, então, gente, ó, um pouquinho de óleo corporal. A gente vai untar essa parte onde a gente vai pôr a massa, tá? Principalmente nos buraquinhos que ficam mais fundos. Com a massinha num tomzinho de marrom, né? Eu vou sovar. Pego sempre o necessário, o suficiente para não tirar muita sobra no final que dificulta, tá? Então, sova bem, faz bolinha. E da bolinha, eu vou fazer uma espécie de coxinha. Essa coxinha, ela pode ficar com a pontinha, não precisa ser uma pontinha fina. Essa pontinha, eu vou posicionar ela lá dentro, naquele buraquinho, tá? É onde não vai deixar ter rachadura e o rostinho fica bem desenhado. Ó, coloquei lá dentro e agora eu vou apertar, tá? Aperta bem. Nesse tempo que você já vai apertando, você já vai, com os indicadores, expulsando o excesso, ó. Tá vendo? Essa massinha aqui eu não preciso, até porque vai ficar feio se eu deixar, tá? Então, eu vou expulsando esse excesso e jogando toda a rebarbinha pra dentro, tá? Isso é bem importante. Já dá o acabamento na tua peça, quando você tirar já não precisa ficar ajeitando muito, ó. Dei o acabamento, venho e vou abrir dessa forma e já vai expulsar, ó. Ficou bem desenhadinho, certo? Agora vem os detalhes que isso a gente tem que trabalhar com as mãos, né? Então, com um bolhador um pouquinho menor, vou posicionar aqui embaixo, ó. Logo aqui embaixo, e vou puxar, tá vendo? Ó, puxei, fez a boquinha. Com o pincel modelador eu venho e faço 2 furinhos aqui. Vou ligar esses furinhos com a minha esteca de gravata. Venho e realço. E já venho e dou uma leve apertadinha para fazer a boquinha, bem bonitinho, certo? Aqui no meio, subo um pouquinho. E ainda com o bolhador, agora um pouquinho maior, eu já vou fazer o espaço pro nariz, aqui em cima, tá? Nesse meio tempo, já venho com os olhinhos. Eu uso, gente, pessoal, que às vezes me pede, eu uso o olhinho resinado da Mônica Artes, tá? Esses de bichinhos são o máximo, porque assim deixa o bichinho muito simpático, muito bonito. Olha que legal que ele fica, tá? Então, como tem várias cores, a gente vai escolher uma corzinha qualquer. Primeiro, posiciona, depois aperta, tá? Vocês sabem que tem que apertar porque a massinha encolhe e ela vai expulsar o olhinho. Então, tem que dar uma apertadinha. Colocou, deu uma pressionadinha para ele entrar um pouquinho na massa, tá? Ó, que gracinha, né? Nesse meio tempo que eu já tô trabalhando com a mesma massa, então eu já venho e faço a parte do corpinho. Novamente, vou sovar a minha massa. Um pouquinho de óleo sempre, tá? Pra ela desgrudar bem bonitinho. Coloco aqui dentro e pressiono, gente. O segredo é pressionar bem. Pressiona e vai
ao mesmo tempo já vai expulsando essa massinha que sobra, tá? Às vezes a dúvida de quem tá iniciando no biscuit é facilitar o trabalho, mas porém as pessoas têm dificuldades em lidar com forminhas. E uma delas é quanto tirar a massa ou na parte da rebarba, tá? Então, isso é bem importante para o acabamento final. Tudo que vocês tirarem de excesso é melhor para o acabamento, tá? Quanto deixar mais bem acabado, melhor. Ó, tá? Joguei tudo para dentro a rebarbinha. Agora eu venho e expulso. Já sai o corpinho assim. Venho com a minha esteca e vou realçar as marcações. Então, realça a marcação da perna. Aqui. Como que a nossa reninha, ela tem o casquinho, né? Então, eu vou vir e vou marcar no meio aqui, ó. Marquei e marquei. Certo? Com o aramezinho galvanizado, que ele não enferruja, né, gente? Eu venho, passo um pouquinho de cola, posiciono, ó, aqui em cima. Novamente, passo um pouquinho de cola, ó, sujei com cola aqui e posiciono a cabeça. A maneira de vocês colocarem, gente, eu gosto bastante de deixar ela com o rostinho mais de ladinho para ela ficar bem fofinha, tá? E por fim, gente, já que estamos com a mesma massa, a gente já faz a orelhinha, tá? Orelhinha é um pedacinho de massa, divide em duas bolinhas iguais, tá? Lembrando, gente, que eu não trabalho com medidas, tá? Então, às vezes as pessoas me pedem, tu tem que passar a medida pra gente. Mas eu não trabalho com isso, tá, gente? É uma técnica que eu desenvolvi, que o meu trabalho rende melhor para mim assim. Caso vocês trabalhem com medidas, mas faz a proporção, por exemplo, né? Para o tamanho da orelha, eu acho que é um tamanho bom assim. Então, eu trabalho mais com proporção do que propriamente pesar medidas, tá? Fiz duas bolinhas, vou fazer coxinha, ó. Duas coxinhas, dá uma leve achatadinha. E vou, com o pincel modelador mesmo, ó, vou descer. Dá uma apertadinha. Ponta com ponta, desceu. Vem, dou uma leve apertadinha aqui na parte que ficou mais gordinha. E com um pouquinho de cola, a gente já vai posicionar na cabeça. Aonde? Sempre, ó, tá vendo o olho aqui? Então, na diagonal do olho, um pouquinho mais caidinho. Lembrando que, depende do bichinho, vocês vão fazer a orelha. Porque, por exemplo, essa forminha aqui serve para muitos bichinhos, gente. Então, outra dica que eu dou para vocês, quando vocês têm dúvida em comprar material, por exemplo, as forminhas, comprem as forminhas que sejam universais, né? Bichinho universal, usa muito. Então, é prática. E também vai se pagar, né? Porque o que a gente quer? A gente quer comprar material para o nosso trabalho fluir e para a gente ganhar dinheiro, né? Para a gente pagar o material que a gente comprou, tá bom? Ó, essa parte, com essa massinha tá pronta. Agora, eu vou vir com a massinha marrom. Vou fazer o narizinho. O narizinho nada mais é, gente, do que uma bolinha. Ó. Então, eu vou pegar uma bolinha pequenininha de massa. Sova um pouquinho. Ó. Bolinha bem redondinha. Venho, coloco um pouquinho de cola aqui na parte do nariz. Tira o excesso e posiciona. Posicionei, ok? A parte do chifrinho, bem simples também, ó. Vamos pegar uma bolinha por vez. Um pouquinho maior agora, certo? Da bolinha, eu venho e faço esse movimento, sendo que uma ponta vai ficar
um pouquinho mais gordinha e a outra não tanto, tá? Dessa maneira. Vou achatar. Achatei. Com a esteca de gravata, eu vou marcar por 2 ou 3 vezes, tá? Aqui eu marquei 2 vezes. Ó, o movimento de marcar, gente, não é reto de amassar. Você tem que fazer um movimento em que a esteca entra na massa, ó, sem amassar, ó. Tá vendo? E aí, agora eu venho e trabalho. Então, eu vou deixando essa parte um pouquinho mais comprida, a outra também. E aí, eu trabalho. Posso jogar uma pra baixo, pra dar um movimento, né? Uma eu posso deixar tortinha, desse jeito. E aqui embaixo, pra afinar um pouquinho, eu faço esse movimento. Ó, afino um pouquinho aqui. E vou cortar o excesso, tá? Desse jeito. Venho e corto o excesso, tá? A gente vai fazer isso por 2 vezes, porque ela tem 2 chifrinhos, né? Ó. Então, novamente, para vocês entenderem. Bolinha. Movimento de vai e vem, deixando uma ponta um pouquinho mais gordinha que a outra, achata de leve, com a esteca, marco por 2 vezes, dessa maneira, 1, 2. Vou trabalhar as pontinhas, com esse movimento, gente, ó, eu deixo ela um pouquinho mais alongada, assim. E agora eu dou um movimento. Jogo uma pra baixo, outra dou uma entortadinha. Aí, como vocês acharem melhor. Posiciono meus indicadores, movimento de vai e vem. E corto o excesso. Um pouquinho de cola. Né? Nada de excessos. E posiciono bem sobre a orelha. Aqui, ó. Tá? Olha que gracinha. Novamente o outro. Posiciono aqui sobre a orelha. Que daí já dá o acabamento, né? Certo? E tem também as patinhas aqui da frente. Que daí eu fiz uma graça levando uma até a boquinha dela. Bem simples também. É uma complementação, tá, gente? Porque a forminha, ela vem assim, né? Só que como a gente quer trabalhar vários bichinhos, como eu falei pra vocês que é legal a gente comprar uma forminha universal, então a gente tem que estar trabalhando as características dos bichinhos na mão mesmo, tá? Como que eu faço, então, a parte das patinhas da frente? Bem simples também, ó. Uma quantia de massa. Agora, vou fazer uma cobrinha. Que quem já assiste meus vídeos sabe que quando eu preciso de 2 coisas iguais ou parecidas, né, eu faço essa técnica. Fiz uma cobrinha, não muito grossa, e vou dividir em 2 partezinhas, ó. Esses aqui vão ser os bracinhos da minha reninha. Vou sovar, um por vez. Mesma modelagem dos chifrinhos, ó. Movimento de vai e vem, até ficar assim. Novamente. Nossa massinha tá bem mole, bem gostosa de modelar. Então, é bem rapidinho, ó. Modelei. A parte mais grossa, eu vou dar uma apertadinha na mesa. Tá bom? E vou marcar. Como se fosse o casquinho dela, tá vendo? Marquei uma vez. E vou marcar de novo. Vou passar cola aqui atrás. E vou posicionar na minha reninha. Uma. Como a outra eu quero que ela fique tortinha, então eu preciso marcar como se fosse aqui a região do cotovelo, né? Então, eu dou uma quebradinha. Passo um pouquinho de cola aqui na parte de trás. Tiro o excesso, se ficou muita cola.
e a gente posiciona aqui, ó. E leva até a boquinha, tá? Ó. E agora, por fim, gente, é a maquiagem, né? O blushzinho, a parte dos cílios e sobrancelhas, que são importantes, tá? Aconselho vocês a fazer com a pecinha sequinha, tá? Que vai dar mais estabilidade, não vai amassar nada e vai ficar bem mais bonito, tá bom, gente? Ó, vou fazer uns cílios e sobrancelha aqui pra vocês verem que bem prático. Pega o pincel liner, né? O bem fininho. Pra quem tem dificuldade, gente, eu sempre comento com as pessoas que me perguntam, treinam em ovos os cílios e sobrancelha. Porque o ovo é uma coisa delicada, se você vai apertar, você vai quebrar. Então, você vai treinar a tua delicadeza juntamente com o movimento que você tem que fazer pra fazer os cílios e sobrancelha, tá? Então, é uma diquinha que eu dou pra vocês, ó. A gente puxa cílios e sobrancelha. Olha que gracinha, gente. Tá? Quanto mais o pincelzinho mais fino, mais delicado fica, tá? Aqui só. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa diquinha de hoje. Uma pecinha que vocês já podem fazer pro Natal e com várias dicas também, vocês que têm dúvida na questão do moldezinho. Tá bom, gente? Não deixam de curtir, compartilhar, deixar aquele recadinho pra gente na nossa página que é bem importante, tá bom? Beijo e até a próxima!